quais são os tipos de músculos que compõem a nossa estrutura corpórea. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de histologia, especialmente para lembrarmos aí quais são os principais músculos que compõem a nossa estrutura corpórea. Nós temos 3 tipos de músculos: o músculo liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. E o nosso músculo liso, ele está presente, por exemplo, no nosso trato digestório, no nosso estômago, e ele contrai-se de forma involuntária e lenta. Músculo liso, ele contrai-se de forma involuntária e lenta, e ele possui uma célula fusiforme e uninuclear. Agora, o músculo estriado cardíaco compõe o nosso miocárdio, o nosso coração, é o principal músculo do nosso coração. Ele contrai-se de maneira involuntária e rápida, rítmica. Então, músculo estriado cardíaco contrai-se de maneira involuntária e rápida, rítmica. Enquanto o nosso músculo estriado esquelético, ele contrai-se de maneira voluntária e rápida. Gostaria aqui de colocar em observação, de colocar, dar ênfase aqui, na verdade, à estrutura de funcionamento do nosso músculo estriado esquelético. Esse nosso músculo estriado esquelético, quando eu analiso toda a estrutura muscular, ele é envolvido por um tecido chamado de epimísio. O feixe muscular envolvido por um tecido chamado perimísio, e a unidade, a fibra muscular, ela é envolvida pelo endomísio. Quando eu amplio essa fibra aqui, eu observo que a unidade de funcionamento é o sarcômero. E o sarcômero, ele é formado de quê? Observe que nós temos aqui essas bandas. O sarcômero está compreendido entre a linha ou as linhas Z. Nós temos as bandas 1 e a banda A, onde nós temos as proteínas actina e miosina que vão deslizar umas sobre as outras para garantir que haja o movimento de contração e de relaxamento. Os nossos músculos, então, as nossas fibras musculares, então, elas se contraem pela ação das proteínas actina e miosina. São as nossas proteínas contráteis. Observe o sarcômero, então, ele está compreendido entre essas duas linhas, as linhas Z. Observe que entre as linhas Z nós temos as bandas 1 e banda A, onde se encontram as proteínas contráteis, a actina e miosina. Só para lembrar-lhes quais são os 3 tipos de músculos que nós temos: músculo liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. Músculo liso, qual que vai ser a minha referência? O meu estômago contrai-se de maneira voluntária ou involuntária? Involuntária e lenta. Senão seria um saco sem fundo, né? Enquanto o nosso músculo estriado cardíaco contrai-se de maneira involuntária e rápida, rítmica, tum, 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 sístole, a contração do nosso coração. E o músculo estriado esquelético contrai-se de maneira o quê? Voluntária, contrai-se de maneira voluntária e rápida. Um abraço para vocês.